Oiê, voltei. Vamos continuar lendo a Bíblia, um capítulo por dia, e assim a gente lê a Bíblia inteira? Mas se você está gostando do meu serviço, vamos curtir, compartilhar, me seguir, deixar um comentário, nem que seja um coraçãozinho ou um amém nos comentários, que já ajuda o perfil a crescer e a gente levar a palavra de Deus a mais pessoas. Dando continuidade, hoje a gente vai ler o capítulo de Marcos, o capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Saindo daí, Jesus foi para sua terra e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvintes ficaram admirados, dizendo: De onde vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. E Jesus lhes dizia: Um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não conseguia fazer aí nenhum milagre. Curou apenas alguns doentes, impondo as mãos sobre eles, e admirava-se da falta de fé que eles tinham. Missão dos 12. Jesus percorria vilarejos vizinhos ensinando. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que nada levassem pelo caminho, a não ser um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto. Que calçassem sandálias. Mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: Seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E eles partiram, pregavam para que mudassem de vida, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes, e com óleos ele os curava. Execução de João Batista. O rei Herodes ficou sabendo dessas coisas porque a fama de Jesus se espalhava. Diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes agem através dele. Mas outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os outros profetas. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: João, de quem eu nunca mandei cortar a cabeça, ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão, Filipe, com a qual Herodes se casara. É que João dizia a Herodes: não lhe é permitido ter a mulher do seu irmão. Então Herodíades odiava João e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes tinha medo de João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, Herodes ficava muito confuso e o escutava com prazer. Chegou, porém, um dia oportuno, quando Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à menina: Peça o que você quiser e lhe darei. E jurou: Qualquer coisa que você pedir, eu lhe darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que eu vou pedir? Ela respondeu: A cabeça de João Batista. Entretanto, entrando logo com pressa na presença do rei, ela pediu: Quero que me dê agora, mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento que tinha feito a seus convidados, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente, o rei mandou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Saindo, ele cortou-lhe a cabeça na prisão e a levou num prato. Entregou para a menina, que entregou à sua mãe. Quando souberam disso, os discípulos de João foram, pegaram o cadáver e o colocaram num túmulo. Primeira partilha dos pães e peixes. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então lhes disse: Venham só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo nem de comer.
e foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram partir e, sabendo disso, foram até lá a pé, vindos de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-las muitas coisas. Como já estivesse ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede-os para que possamos ir aos campos e vilarejos vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: vocês é que devem dar de comer. Eles disseram: devemos ir comprar pão para dar-lhes de comer? Com o dinheiro de 200 dias de trabalho? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Bom ver. Eles se informaram e disseram: 5 e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem todos se acomodarem, sentarem-se em grupos sobre a grama verde, e sentaram-se em grupo de 100 e de 50, tomando 5 pães e os 2 peixes. Jesus levou os olhos para o céu, abençoou, partiu os pães e entregou a seus discípulos, para que servissem a eles, e repartiu todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 12 cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Ora, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus caminha sobre o mar. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e a seguir diante dele para a outra margem, a Betsaida, até que ele despedisse a multidão. Depois de despedi-los, foi à montanha para rezar. Estava escurecendo, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Vendo isso, Jesus foi de madrugada até eles, caminhando sobre o mar, e queria ultrapassá-los. Vendo caminhar sobre o mar, imaginaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos viram e ficaram espantados. Jesus, porém, logo falou com eles, dizendo: coragem, sou eu. Não tenham medo. E subiu para junto deles na barca. E o vento se acalmou, mas eles estavam muito assustados. É que não tinham entendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Curas em Genezaré. Quando terminada a travessia, chegaram a Genezaré e atracaram. Assim que desceram da barca, logo o reconheceram, percorreram toda a região e começaram a transportar os doentes em suas macas. Em todo lugar onde se descobrisse que Jesus estava, em qualquer lugar onde Jesus entrava, nos vilarejos, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que Jesus os deixasse tocar pelo menos na barra do seu manto. E todos que neles tocavam eram salvos. Se você está gostando da leitura, curte, segue, compartilha, deixa um comentário. Fiquem com Deus e até amanhã.